Pelo segundo ano consecutivo, a Sony leva ao mercado de smartphone os mesmos modelos na categoria intermediária. O Tudo Celular já fez o review do Xperia XA2 Ultra, que oferece mais tela, mais bateria e mais memória ao usuário. Agora vamos trazer as nossas impressões do modelo menor, o XA2. Com menos tela, menos bateria e até menos RAM e armazenamento, o dispositivo oferece experiência um pouco diferente ao usuário. Mas será que compensa, considerando que o preço também é menor? Vem com a gente que nós vamos explicar. A grande novidade do Xperia XA2 em relação ao seu antecessor é a presença do leitor de impressão digital, que chegou aos intermediários da Sony no XA1 Plus, modelo lançado no segundo semestre de 2017. Comparado ao XA1, não há muito mais diferenças. O aparelho vem em uma caixa praticamente igual ao do antecessor, organizado de maneira bastante parecida e com os mesmos acessórios. A Sony não inclui extrator da gaveta de chip porque a remoção desta é fácil, bastando puxar com a unha. O acabamento do aparelho é de metal, com a parte da frente toda coberta por vidro com proteção Gorilla Glass 4. As bordas frontais parecem grandes por conta da ausência de sensores ou botões capacitivos, mas o aproveitamento frontal do aparelho é bom, comparando com o Moto G6, por exemplo, que já tem a tela que ficou conhecida como infinita. A Sony mantém o botão exclusivo da câmera localizado na lateral direita, onde também se encontram os botões de energia e volume. A entrada de fone de ouvido fica na parte superior, enquanto na inferior temos conector USB tipo C e alto-falante. Na esquerda, a já mencionada gaveta de chips, que tem um slot híbrido para colocar um chip ou um cartão microSD, além de um slot exclusivo para o nano SIM. A tela do XA2 tem 5,2 polegadas, sendo bem menor que a tela de 6 polegadas do XA2 Ultra, mas isso não afeta a qualidade de exibição de conteúdo, que ainda é boa. O único ponto fraco aqui é o brilho máximo, um pouco fraco para uso na rua, com a luz do sol forte. O brilho mínimo também não é dos mais confortáveis, mas dá para o gasto. A Xperia UI permite uma série de ajustes, desde modos de cor pré-programados até ajustes finos no balanço de branco. Também dá para trocar a fonte do sistema, assim como o tamanho do texto e uma série de outras personalizações que existem também em outros aparelhos Android. Quanto ao áudio, a qualidade é excelente para a categoria, mas o volume máximo é um pouco baixo. Para escutar em um local menor e mais silencioso é ótimo, mas em locais maiores ou com barulho da rua, já é melhor partir para o fone de ouvido. Assim como o modelo maior, o XA2 vem com o chipset Snapdragon 630, o mesmo usado também no Moto G6 Plus. Porém, ele tem uma desvantagem na quantidade de memória RAM, que é de apenas 3 GB. O armazenamento interno também é menor que o XA2 Ultra e que o G6 Plus, de 32 GB aqui. Mas isso não foi problema em nosso teste de velocidade. Apesar de ter sido consideravelmente mais lento que o XA2 Ultra, o XA2 foi bem melhor do que o Moto G6 Plus, segurando todos os aplicativos na segunda volta e encerrando o teste com 1 minuto e 35 segundos. Com relação aos jogos, a experiência fica dentro do esperado, com boa performance até mesmo para alguns títulos mais pesados, sem precisar reduzir muito a qualidade dos gráficos. Com uma tela de 5,2 polegadas e bateria com capacidade pouco menor que a do XA2 Ultra, esperávamos que o XA2 oferecesse autonomia até melhor do que o modelo maior. Mas não é bem assim. O XA2 não deixa de oferecer uma boa duração, mas ficou cerca de 4 horas atrás do modelo Ultra. Foram 16 horas e meia em nossa simulação de uso real, o que ainda é suficiente para um dia inteiro de uso, com uma sobrinha de carga no final. O tempo de recarga que não foi muito bom, já que o aparelho não vem com carregador com Quick Charge dentro da caixa. A Sony fabrica os melhores sensores e as melhores lentes do mercado de dispositivos móveis, mas parece que não acerta em seus próprios dispositivos. O XA2 Ultra tem câmera com resolução gigantesca, mas a qualidade das imagens não é legal. Com muita luz, o aparelho exagera na exposição e entrega resultados estourados. O equilíbrio entre áreas muito claras e muito escuras também deixa a desejar. E com pouca luz, o nível de ruídos é mais alto que o dos concorrentes. Quem gosta de cores mais frias vai gostar das fotos do XA2, mas a qualidade está abaixo dos concorrentes da mesma faixa de preço. As selfies com boa luminosidade são o ponto positivo. Em vídeos, a estabilização é razoável, desde que você evite a resolução 4K. A captação de áudio ao menos é boa. Em relação com o Xperia XA2. A Xperia UI não traz muitas novidades em suas versões mais recentes. A vantagem dos dispositivos da Sony para a concorrência é a velocidade de atualização. Os intermediários demoram um pouco mais, mas ainda são atualizados com mais frequência e rapidez do que os concorrentes da mesma faixa de preço. Os pacotes de segurança não chegam com tanta frequência, mas costuma ser melhor do que boa parte da concorrência. O XA2 foi lançado com Android 8.0 Oreo. O Xperia XA2 é um modelo menor, menos potente e mais barato que o XA2 Ultra. Na comparação com o Moto G6 Plus, oferece desempenho melhor,
acabamento mais durável, um pouco mais de bateria, pelo mesmo preço oficial. Lembrando que quem comprar no site da fabricante leva ainda um fone de ouvido e um cartão microSD, que compensa o espaço de armazenamento interno inferior aos concorrentes. O público-alvo desse aparelho é quem gosta de smartphones pequenos. O XA2 cabe muito bem na mão e não perde em qualidade e exibição de conteúdo por conta disso. O preço sugerido é o mesmo do Moto G6 Plus, R$ 1.700. Infelizmente, o dispositivo está indisponível há bastante tempo, mas a Sony está trabalhando para voltar a ter em estoque. Só não garante que vai ter de novo o kit com cartão de memória e fone de ouvido. E aí, você concorda com a nossa avaliação? Tem mais alguma coisa a acrescentar que julga valer a pena contar para quem está pensando em comprar esse aparelho? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Aproveita para deixar aquela curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. Acesse ainda o nosso review completo em texto para mais informações sobre o Xperia XA2. Eu sou o Felipe Junqueira e encerro a transmissão.